Amém, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus e todo mundo que estiver a acompanhar lá em casa também. Nós estamos no 16º dia dessa campanha de Daniel, amém? Amém. E hoje é dia de vencer toda a incredulidade. O nosso tema de hoje é vencer o espírito de incredulidade. Abra a sua Bíblia junto comigo lá em 2 Coríntios 6, 14. Amém? 2 aos Coríntios 6, 14. Amém? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. A minha Bíblia aqui, quando falo desse capítulo, tem aqui dá um nome nessas passagens aqui que fala nenhuma comunhão com os incrédulos. Amém? Nenhuma comunhão com os incrédulos. Parece ser um bocado radical, não é? Parece ser muito radical não termos comunhão com incrédulos. Mas aqui Paulo nos fala claramente: não vos ponhais em julgo desigual. A questão não é não termos a questão da comunhão, é que nessa comunhão com o incrédulo nós iremos nos colocar possivelmente em julgo desigual. A incredulidade, no dicionário, é definida como disposição para não acreditar. Uma das definições: falta de fé. Então, se eu me tiver juntar com pessoas que têm falta de fé, vou acabar sendo contaminado mais tarde ou mais cedo com essa falta de fé, com essa incredulidade. O homem, pelas decepções que atravessam ao longo do tempo, nós nos tornamos incrédulos. Hoje estamos num tempo em que as pessoas deixaram de acreditar nas instituições, sejam elas políticas, sociais, religiosas. O homem deixou de acreditar no próprio homem, na própria pessoa. Deixamos de acreditar nas pessoas e deixamos até de crer às vezes em nós próprios. Quando se chega ao ponto de deixar de crer em nós, deixamos de crer em nós próprios, então a coisa está muito complicada para nós. E se isso acontecer, um homem que chega a esse ponto, uma homem que chega a esse ponto, uma mulher, deixa de acreditar até em Deus. Porque se eu deixar de acreditar em mim, eu vou deixar de acreditar naquele que me criou. Eu não vou acreditar em absolutamente mais nada. Agora, Deus é um Deus soberano. Daniel tinha esta convicção que Deus era soberano na vida dele. E ele não se deixou contaminar pela incredulidade daquele povo. Amados, aquele que tem uma relação íntima com Deus, aquele que sabe identificar a interferência do poder sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, tem o comportamento que Daniel teve na Babilônia. Ou seja, torna-se alguém que não tem pacto com a incredulidade. E baseado aqui em Daniel na Babilônia, surgem algumas questões, algumas perguntas. Uma das perguntas que nós podemos dizer será assim: como ser uma pessoa de fé num mundo de incredulidade? Como é que eu posso ser uma pessoa de fé num mundo de tanto incrédulo?
de tanta situação de incredulidade? Vocês podem me dizer? Como é que isso pode acontecer? Ter fé rodeados de pessoas incrédulas. Como é que vencer a incredulidade que está tão arraigada nos costumes dos homens? Daniel teve essa situação. A incredulidade estava arraigada nos costumes daquele povo da Babilônia. Como vencer aquela incredulidade? Eles criam no monte de deuses, nos deuses da Babilônia, no homem, no rei Deus, em tudo Deus, mas não acreditavam no Deus Altíssimo, no Deus Poderoso. Não acreditavam no Deus de Daniel. Como vencer como Daniel? Como ligar com os incrédulos que estão por todo o lado? Estão por todo o lado. Nós vamos no autocarro, no comboio, na rua, em todo o lado, e falo para vocês, ser incrédulo não significa que as pessoas não acreditem até em Deus. Hein? Atenção. A pessoa pode acreditar em Deus e ser incrédulo. Como? Não ter fé suficiente. Dizer, não vai acontecer, Deus não vai poder fazer isso, Deus não vai poder fazer aquilo, isso não vai acontecer. Né? Como fazer isso? Como fazer? Como enfrentar? Como aprender a lidar com essas situações e viver a vitória como Daniel venceu? É esse o desafio para os dias de hoje. Conseguir vencer como Daniel e os seus amigos venceram na Babilônia. Nós temos hoje algo que, se formos a olhar, aquele povo, aqueles homens do passado não tinham com ele. Eles tinham Deus com ele, mas não tinham o Espírito Santo com ele. Jesus não estava na vida deles como está presente na nossa. E nós, às vezes, nos tornamos tão incrédulos, mais incrédulos que aqueles homens, sem verem, sem crerem, sem terem visto milagres, criam naquilo que ia acontecer. Eu não sei como Daniel chegou naquele lugar, o que é que ele viu, mas eu creio que Daniel sabia quem era o Deus da sua vida, que era o mesmo Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Amados, o incrédulo, ele quer influenciar, ele quer criar uma atmosfera de contaminação à nossa volta. Ele quer nos influenciar, ele vai minando. Ele até uma certa altura, o incrédulo vai chegar para nós vamos falar com eles. Eles ficam quietinhos, mas de vez em quando eles vão jogando algumas setas de incredulidade. E vão dizer assim, e se Deus não faz mais? O que é que Deus não está a fazer isso na tua vida? E porquê que o milagre não está a acontecer na tua vida? Mas que Deus é esse se o milagre não acontece? E nós começamos a ser contaminados por aquela incredulidade. O inimigo ele vai tentar levar-nos a não crer junto com ele. Vai tentar levar-nos a não crer. E às vezes nós não estamos tão preparados. Não é? Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Se uma testemunha de Jeová chegar lá na sua casa, bater à porta e vier com argumentos bíblicos, você tem como argumentar com ela? Biblicamente. Você tem como pegar na Bíblia e argumentar que ela está errada? Será que nós temos como argumentar? Não é? Será que nós temos como falar para eles, por exemplo, que em João 1, eles colocaram Deus minúsculo e colocaram um Deus e não Deus na Bíblia deles? Será que nós sabemos tudo isso para poder contrariar? Saber que eles alteravam alguns dos salmos para refutarem certas teologias deles? Mas, às vezes nós somos bombardeados com essas situações. O inimigo, ele vai tentar gerar um sentimento, sabem de quê? Na tua vida. Um sentimento de imediatismo e de precipitação.
Ele vai tentar dizer, não, então se Deus tem que fazer agora. E nós ficamos à espera que tinha que acontecer naquele momento. O imediatismo. Então, mas Deus é Deus de milagres, então o que é que Deus não... Está lá o dedo que Deus faz, pronto, acabou. E isso ele vai tentar jogar isso. Esse imediatismo e a precipitação. E nós às vezes ficamos ali contaminados, engolimos em seco, não temos como contrariar aquela incredulidade. Daniel não se deixou contaminar. Em 1 João 3,8, aquele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A primeira coisa que nós temos que fazer para vencer o espírito de incredulidade é não assimilar as suas práticas. Não fazer as mesmas coisas que o incrédulo, o ímpio fazem. Nós temos tendência às vezes para fazermos as mesmas coisas, termos as mesmas reações. O incrédulo, se estiver a trabalhar no trabalho, numa situação, acontece algo de errado, ele explode, ele faz, acontece. E nós às vezes temos as mesmas usamos as mesmas palavras, as mesmas atitudes. Nós tínhamos que ser diferenciados. Um servo de Deus precisa ser diferenciado. Não pode ser olhado como mais um, como igual, como uma Maria vai com as outras. Não pode ser influenciado dessa forma. Uma artimanha do diabo é fazer com que as pessoas assimilem o meio em que elas vivem. Assimilar o meio que nós vivemos. Seja o ambiente do trabalho, o ambiente da cidade onde se vive, as pessoas começam a assimilar o meio em que elas vivem. Hoje eu estava lá em Setúbal e nós fomos comemos um salgado lá, eu e a missionária Lúcia, lá num cafezinho ali em Setúbal. E a funcionária ou a dona desse café não era portuguesa, não vou falar qual é a cultura dela, não era portuguesa. Mas as atitudes que ela teve, como ela falava com as pessoas ali à volta daquela rua, daquele bairro ali, era exatamente igual. Ela tinha um linguajar igualzinho. As mesmas, como é que se diz? Os mesmos hábitos, os mesmos costumes, era igualzinho. Era como se ela tivesse nascido ali. E ela não era dali, não é portuguesa. Mas aparentemente, se nós não atentarmos ao sotaque, àquilo tudo, nós diríamos: olha, porque ela assimilou os hábitos, assimilou os costumes. Não quer dizer que nós não nos adaptemos, não é? Claro, nós vamos para uma cultura nova, um lugar diferente, nós vamos comer coisas diferentes, vamos ver coisas diferentes. Há coisas que não existem, não é? Eu imagino eu estar lá na Sibéria e querer comer umas uvas fresquinhas, que já não tenho, uvas, não é? Não as consigo ter. Mas consigo ter outra coisa. Umas bagas, outras bagas quaisquer, uma baga da floresta. Mas isto, e outras situações, não quer dizer que eu esteja me contaminando. Daniel comeu legumes que eram daquela terra. Os legumes que ele comeu não vieram de Israel. Comeu os legumes da Babilónia. Foi ou não foi? Eram legumes da Babilónia. Às vezes a gente fica assim um bocado naquela coisa, irmãos, então não é assim. Há pessoas que vão dizer assim: não posso ir lá no McDonald's, o McDonald's foi consagrado lá, coisa de Satanás, não sei o quê.
Se pensarmos dessa forma, não comeríamos em restaurante nenhum, que a gente não sabe quem cozinhou, quem preparou, quem colheu, quem plantou, não é? Aquilo que nós estamos a consumir. Não saberíamos nada. Nós não poderíamos vestir roupa nenhuma, porque não sabíamos quem costurou, em que condições estava o radicalismo teria que ser nesse ponto, se formos a ver. Então, o radicalismo era, então, só, não é? Vocês sabem que os nossos irmãos judeus ainda fazem dessa forma. Quando eles vêm aqui em Portugal para um Alentejo para comprar vinho, não é? Eles têm que ir lá no lugar, têm que ver se é de acordo com os preceitos de Deus, porque senão não dá. Vê o rabino lá, o rabino vai acompanhar todo o processo todinho. Quando eles vêm comprar azeite, meu irmão falam claramente sobre isso, eles vêm comprar azeite cá, com o azeite exatamente a mesma coisa, eles vão ali na fábrica, vão lá, vem todo o processo. Todo o processo. Irmãos, por terem mães asdobitas, os filhos de Deus, na época de Neemias, eles tinham mães asdobitas de um povo lá. E eles falavam meio asdodita. Eles não conseguiam falar a língua hebraica. Os filhos, as crianças naquela época na época de Neemias. E o mundo quer colocar sobre nós sua marca, os seus hábitos. É isso que o mundo quer colocar sobre nós. A sua marca, os seus hábitos. Ou seja, os seus comportamentos. O mundo quer que nós tenhamos os mesmos comportamentos. Não é? Se não tivermos os mesmos comportamentos, vamos ser... como não? Como não ter um comportamento desse naquela situação? Como deixar isso acontecer na tua vida e não ter o mesmo comportamento? Não é? Daniel, eles queriam que ele tivesse o mesmo comportamento que os outros. Que se dobrasse ao rei, né? Que comesse dos manjares do rei, porque o rei ordenava. É isso que eles queriam que ele fizesse. Daniel, ele não aceitou o que estava sendo imposto a ele. Às vezes as coisas são impostas, somos impostas, e nós aceitamos tudo. Tudo que nos é imposto, às vezes, pelo mundo, nós aceitamos. Às vezes, até inconscientemente, nós acabamos aceitando qualquer imposição. Aceitamos. Irmãos, nós não vamos assimilar os costumes do mundo incrédulo em que vivemos. Não vamos assimilar esses costumes. Nós temos que quebrar a dependência das opiniões do mundo. Qual é a opinião do mundo? Que nada vai dar certo, que vai haver crise, que vai haver terremotos, que vai haver isto. Vai haver problema. Há situações, mas a incredulidade, o mundo vai querer que nós dependamos apenas disso, fiquemos dependentes daquilo que pode acontecer. Não é? Eu falo para vocês claramente, quantas vezes já aconteceu nós vemos a previsão do tempo e dizer assim, olha, chuva, no inverno acontece muito aqui, tempestade, vai entrar não sei das quantas, blá 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 blá. E nós já começamos a pensar como fechar as janelas, como fazer tudo para nos precavermos. Não é? E ficamos lá, sentados no sofá, tentando ver as notícias, ver a que horas vai chegar a tempestade. E de repente essa tempestade ela não chega. Não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Mas nós ficamos ali paralisados, dependendo de uma coisa que nem aconteceu. Em Isaías 10:27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço,
Jugo que será despedaçado por causa da gordura. E em Gálatas 5:1, a Bíblia nos fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós éramos escravos, saímos da escravidão. Não temos que nos deixar submeter novamente a essa escravidão. Quando fala em jugo, sabem a canga que era usada nos bois? Canga fazia o quê? Com que dois bois andassem juntos no mesmo passo. Não é? Os dois bois juntinhos no mesmo passo. Espiritualmente, se nós olharmos para isso aqui espiritualmente, Satanás quer fazer com que o servo de Deus ande no mesmo passo do incrédulo. Ele quer fazer com que nós andemos no mesmo passo do nosso colega de trabalho, do nosso colega de escola, de todo lugar, no mesmo passo, no mesmo ritmo. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Dois bois, eles podem estar no mesmo pasto e terem atitudes e passadas diferentes, ou não? Podem. Mas quando estão no mesmo jugo, na mesma canga, têm um caminhar idêntico. Enquanto não estão ligados, vejam bem, enquanto dois bois não estão ligados um ao outro, estão num pasto, cada um tem uma passada diferente, cada um tem atitudes diferentes. Um é capaz de estar a comer pasto, o outro está a beber água. O pai, enquanto um corre, o outro vai devagar. Enquanto um se calhar se senta, o outro está deitado. Mas quando estão debaixo do mesmo jugo, a passada é igual. Amados, nós não fomos feitos para andar no mesmo jugo do incrédulo. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para andar na fé das promessas de Deus. Deus nos criou para andar debaixo das suas promessas. Não foi para andar debaixo do jugo de Satanás. Não podemos deixar que Satanás nos jogue um jugo desigual. Porque eu falo claramente a vocês, irmãos, aquilo que nós precisamos de ser aqui nesse lugar, nessa terra, é ser o sal da terra, é ser um referencial de santidade. Em Mateus 5,13, se vocês quiserem ler junto comigo, Mateus 5,13. Amém? O que a Bíblia nos diz? Que nós somos o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Se o sal se tornar sem sabor, não serve para nada. Um sal que não salgue, para que é que eu vou usá-lo? Vai servir para quê? Para nada. É para jogar fora, joga fora, para ser lançado fora. Irmãos, o sal é o que coloca sabor nos alimentos e não o contrário. É o sal que dá sabor ao alimento, não é o alimento que dá sabor ao sal. Nós somos o sal da terra. Nós temos que dar esse sabor a esse mundo aí fora. Não é o mundo que vai nos dar as coisas, não vai nos dar a alegria, vai nos dar o prazer, vai nos dar a força, vai nos dar o querer. Não. Nós somos esse sal da terra. E um homem, uma mulher cristã, ele vai imprimir as suas características no mundo, no lugar onde ele passa, onde ele vive.
vai imprimir as suas características, as características que vêm do alto, do ambiente onde ele está. Exatamente como o sal faz com os alimentos. Por isso que eu digo para vocês, a nossa fé que deve contaminar o meio em que nós vivemos, não o contrário. A nossa fé deve contaminar o que está à nossa volta. Não nós sermos contaminados pela incredulidade. Nós temos que ser diferencial nessa terra. Daniel era diferente. O que é que acontece? Não só Daniel não se deixou contaminar, como o rei viu a diferença em Daniel e reconheceu que realmente Daniel não era só um diferente, mas que tinha um Deus que fazia toda a diferença. Nós temos um Deus que faz toda a diferença. Enquanto as pessoas continuarem a encarar as coisas de Deus como uma religião, como um costume, nunca poderemos chegar lá, se encararmos dessa forma. Não é uma religião. Nós não temos uma religião, nós temos Deus na nossa vida. Temos Jesus Cristo, o nosso mediador, o nosso advogado, aquele que morreu na cruz para nos libertar de todo o julgo desigual, de todo o pecado. E quase terminando, em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso, não é? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes do maligno. Essa é a nossa luta realmente. Às vezes nós lutamos tanto uns contra os outros. E enquanto estamos lutando uns contra os outros, o diabo vai dizer assim: olha, este está contaminado. Ele está a lutar contra o seu semelhante. Está a lutar contra aquilo que Deus falou que era para ele fazer. Está a lutar contra o mandamento de Deus. Está a lutar contra os mandamentos que Jesus deixou para ele. E vai dizer logo: são bobos, olha lá. O que é isso? É tão fácil. Quando nós vencemos o espírito de incredulidade, nós desfrutamos de uma porção maior daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque enquanto nós ficamos a olhar para as coisas que aparentemente o mundo nos coloca à frente, nós não vemos expectativas de avanço. Nós não temos a expectativa de conseguir vencer. Nós temos que deixar de esperar em homens e confiar apenas em Deus. E às vezes nós esperamos tanto em pessoas. Esperamos muitas pessoas e às vezes pouco de Deus. Nós ficamos assim, à espera que fulano, ciclano faça algo, que tenha atitude. E ficamos à espera que aconteça. Só que aí as pessoas, às vezes, elas nos decepcionam. Às vezes eu até fico decepcionado comigo próprio. Não é? Nós somos decepcionados tantas vezes pelas pessoas e por nós próprios. Eu tenho que ter a minha esperança renovada pela fé. Amém? Que a tua esperança seja renovada pela fé e tornarmos mais que vencedores em tudo. Amém? Amém. Então, feche os teus olhos e declara junto comigo assim, dessa forma. Declara comigo assim: eu estou quebrando da minha vida toda a incredulidade. Eu serei como Daniel, um homem de fé. A minha fé não vai mudar pelas circunstâncias.
mas a cada dia vai crescer. vai crescer. Eu creio que Deus É poderoso é poderoso para fazer o impossível acontecer. para fazer o impossível acontecer. Hoje eu venço Hoje eu venço o espírito o de espírito incredulidade de e incredulidade tomo posse e tomo posse que viverei que viverei sinais, sinais, prodígios e prodígios maravilhas e maravilhas. em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Amém. Deus. Deus te abençoe.